Olá, de volta com o nosso Meon Entrevista, especial eleições 2024, reta final para as eleições. E nós estamos abrindo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José dos Campos. Os 6 candidatos foram convidados, os 6 candidatos aceitaram bater um papo com a gente. Será um bate-papo de 30 minutos. E nós temos aqui o nosso primeiro convidado para abrir essa série de entrevistas. Lembrando que a sequência foi definida com as assessorias dos candidatos. E o meu primeiro convidado é o professor Wilson Cabral, candidato do PDT, já está aqui comigo, tudo bem? Eu falei assessoria que nós conversamos para definir as datas, mas no teu caso foi diretamente com você. Seja bem-vindo mais uma vez. Minha assessoria sou Joe. Bem-vindo, viu? Nós temos aí algumas pessoas na equipe, mas eu atuo diretamente nas frentes, né? Então, bom dia. Olá. Posso dizer bom dia ou boa noite? Boa tarde. As pessoas acompanham, né, na hora que elas puderem. A hora que quiserem, esse formato é interessante nesse sentido. Bom, eu vou marcar 30 minutos, mas a gente vai bater um papo aqui bem descontraído, com certeza. A campanha eleitoral, como é que tá? Você tem um tempo pequeno na televisão, mas tem aí o corpo a corpo nas ruas. Como é que você avalia a campanha até agora? Nós temos um tempo pequeno e isso faz com que a gente precise inovar para aproveitar bem esse tempo. Não? Então, 30 segundos de aparição é muito pouco, perto do que os outros têm, mas a gente consegue dar um recado, né? Então, é suficiente, eu diria até. Aliás, acho que tinha que ser isonômico. Todos tinham que ter mais ou menos o mesmo tempo, todos tinham que ter o mesmo recurso, mas infelizmente não é assim. Então, tem campanhas aí milionárias e outras que têm uma quantidade de recursos muito menor. Mas isso também nos coloca nessa posição de inovar, de criar, de ser mais criativo, de ser mais disruptivo até nos formatos, né, dos modelos, da forma de lidar, de aparecer para o público, na forma de lidar com o público diretamente e assim por diante. A campanha fica desproporcional? Você percebe isso? Ela é isso, absolutamente né? Desproporcional. Né? E se você andar pela cidade, você vai ver placas e placas de 3 ou 4 candidatos majoritários aí que dominam esse cenário. Né? Eu diria até 2 ou 3, menos ainda. Inclusive criando aí diferenças em termos até de poluição visual. Então a gente optou por não ter placas, essas placas, né, e usar de outros modelos, outras formas de atingir o público, inclusive sujando menos a cidade. Né? E tem tido uma aceitação muito interessante. Né? As pessoas reagem de uma forma muito positiva. Né? Quando a gente mostrou uma folhinha, por exemplo, com um carimbo da campanha, as pessoas olham e falam, nossa, que interessante, né, e tal. Isso não é novidade, né? Novidade total. Ela já foi usada em Curitiba, por exemplo, lá com Lerner, né? Eles fizeram uma campanha simbólica. Assim, a Duda Salaber, que é uma deputada do PDT, hoje candidata a prefeita em Belo Horizonte, também usa de coisas diferentes, justamente porque tinha pouco recurso também. Mas tinha grandes ideias, tinha coisas interessantes para trabalhar, inclusive com os coletivos de artistas, etc. Então, lança mão de ideias diferentes, né, na campanha. E você percebe que nas ruas as pessoas já estão te conhecendo? Porque você participou recentemente do debate na Band, participou de uma sabatina de 10 minutos na Band, que é uma grande exposição, e tem o corpo a corpo e os 30 segundos na televisão, né? Sim. Como é que você está sentindo esse contato na rua? Muda muito, né? Quando a gente, na pré-campanha e no início da campanha, que a gente estava só no digital, né, basicamente, a gente tinha conversado com grupos de pessoas, mas, por exemplo, representativos de determinada região ou de determinado conteúdo. Quando você vai às ruas, muda, né, o sentido. E a aparição realmente muda também a forma como você é recebido. Então, nas primeiras idas, por exemplo, a feiras, estar na rua diretamente, eu era um total desconhecido. Então, as pessoas reagiam bem, mas reagiam a partir de um desconhecido. Olha, uma pessoa nova, diferente, que está me apresentando uma proposta aqui. Hoje eu já ouço, né? Vindo para cá, inclusive, eu vim de patinete. Então, vim para cá e 3 pessoas me abordaram na rua, acenando, oi, prefeito, candidato, tal. Então, mostra que já tem um reconhecimento, que já está, né? E isso reflete, inclusive, nas pesquisas, né? A gente tem um crescendo aí. Antes de falar de pesquisa, o professor Wilson Cabral, professor do ITA, né?
E em relação aos alunos também tem esse contato, a receptividade das pessoas do teu mundo ali acadêmico, enfim. Conta um pouquinho essa história pra gente. Eu diria que no mundo acadêmico, na academia, no ambiente de pesquisa e tal, há um alinhamento quase completo, né? Lógico, não é 100%, mas todos, basicamente, com quem eu tenho conversado, eu estou afastado, né? Tá. Então não estou dando aula, estou afastado para uma licença para cumprir a atividade política. Então não posso, inclusive, nem ter contato. Mas todos que eu tenho contato na campanha, nas ruas, ou grupos que a gente montou que está conversando para montar o plano de governo, por exemplo, é quase uma unanimidade. Então, nesse meio... até porque a gente vem desse meio e já tem uma representação bem considerável neste meio. Tá? Então, eu nunca fui um professor ou um pesquisador fechado nas quatro paredes da minha sala. Então, sempre fui a campo, sempre tive projetos de extensão. Então, a gente já atuei com muitas escolas municipais e estaduais aqui em São José dos Campos, em projetos de extensão, levando ciência, tecnologia, inovação para essas crianças que às vezes carecem de uma abordagem assim. Então, o público já me conhecia, de certa forma, na academia a partir dessas interações, né? Então, eu diria que nesse meio tem uma preferência bem considerável. E a pesquisa? Você, na primeira pesquisa que você apareceu, menos de 1%, e você comemorou, porque você estava aparecendo na pesquisa. E agora já tem uma pesquisa mais recente que você aparece com 2%, é isso? E isso para você é um bom sinal? É um ótimo sinal. É a maior taxa de crescimento dentre os candidatos, né? Então, eu estava com 0,8 na última. E isso foi pós-debate. Quer dizer, o único elemento adicional relevante foi o debate. Foi o debate. E nas ruas, inclusive, já apareci. O japonês do debate. O que, né? Por quê? Porque o debate nos colocou numa condição de igualdade, de disputa ali dentro do debate, dentro daquela arena. Sim. E aí as ideias sobressaem, né? Então não é mais o financiamento da campanha do fulano, que é milionária, ou do Beltrano, que já é super conhecido. Ali está tudo igual. Ali está tudo igual. Tá. Né? Os tempos são iguais, a resposta que a gente tem, a réplica e tréplica são iguais, e aí as propostas e o argumento sobressaem. Você que é engenheiro bom de matemática, 2% daria quanto de voto? Eu não sou engenheiro. Não é engenheiro? Não, mas é possível calcular. 2% a gente está falando aí. A sua formação é? Eu sou oceanógrafo. Oceanógrafo. Tá. Eu dou aula. Estudou no sul do país, né? Estudei no Rio Grande do Sul. Isso me lembra. Vim para cá para fazer o mestrado em sensoriamento remoto. Isso. A gente fala de ITA, já relaciona a engenharia, mas não é engenheiro. Sim. Mas é bom de cálculo. Sim. Quanto que daria 2%? A gente está falando hoje? A gente está falando de um universo de 500 mil, mais ou menos, né? Isso não está 100% definido, mas mais ou menos 500 mil eleitores. Né? Então, estamos falando aí de uma quantidade que varia, dependendo da margem de erro, que pode ser de 10 mil, o 2% clássico, 10 mil até 20, não, mais do que isso, porque a margem de erro é de 3%. Então, pode ir a 5%. Então, a gente está falando aí de 50 mil praticamente. Né? É bastante voto. Então, é uma quantidade considerável. Considerável. Tá. Bom, vamos falar de algumas coisas que você tem em mente, né, para futuro da cidade, para transformação, enfim. Você fala muito da questão do meio ambiente. Sim. Né? Você continua batendo nessa tecla, vai seguir a sua campanha falando sobre este assunto? Ou você consegue ter um mote também, vamos falar de saúde, educação, transporte, segurança? É interessante que no debate, inclusive, eu fiz questão de salientar essa questão ambiental, a sustentabilidade como elemento condutor, eu diria, para tudo. Né? Se a gente não for sustentável, nós não seremos absolutamente nada. Mas no debate, por exemplo, eu salientei muito a questão da educação, que eu acho que é uma questão importantíssima e a gente está vivendo um período crítico na educação em São José dos Campos, educação pública. Então, isso mostra que a nossa agenda ela é polivalente, ela não é só a questão ambiental, aquele cara é o cara do verde, né, que só abraça a árvore e pronto. Não, a gente quer uma arborização urbana bem cuidada, mas a gente tem uma proposta muito firme na área de educação, na área de saúde, de mobilidade e segurança, e todas elas são entremeadas pela sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade é um eixo transversal. Aplicado em todos esses segmentos. Aplicado para todos os segmentos, com certeza.
Tá. Com certeza. Educação ambiental, inclusive, né, nas escolas, é uma coisa importante. É importante, mas não é o elemento principal da nossa proposta de educação. Tá. A educação, a gente precisa transformar a educação pública em São José dos Campos. Né? Uma educação que hoje é nota 5, na média. Tá. Então, e o curioso é o prefeito comemorar uma nota 5. Isso é o pior. Então, você ter uma nota 5 na média, no IDEB, é ruim, você tem que melhorar muito. Mas o prefeito comemorar isso é como um pai que chega um filho com um boletim vermelho, numa nota 5, e o pai comemora com ele, que bom que você teve uma nota 5. Você está na média ali. Porque você está acima um pouquinho, 0,2 acima da média dos outros, que bom. Não é assim. Né? A gente tem que mudar e tem que transformar isso. E mais do que isso, no caso da educação, a gente tem uma disparidade. Tem escolas que estão melhor pontuadas e escolas que estão bem pior pontuadas. Essas escolas que estão pior pontuadas, o que eu disse, inclusive, no debate, é o seguinte, a gente está criando subcidadania. São pessoas que são crianças, são alunos que vão ter um leque de oportunidades muito menor, aberto pela possibilidade da escola, muito menor do que outros que estão em escolas que têm um IDEB melhor. E a gente não pode, o município não pode ter esse grau de disparidade entre escolas, porque ele está criando subcidadãos. Então a gente tem que trazer essas escolas que estão com o IDEB mais baixo à mesma régua e elevar o conjunto como um todo. Porque a escola municipal segue o mesmo padrão, né? Em tese, sim. Em tese, sim. Mas a gente tem diferenças. Mas você acha que algum local ou outro pode ser... Por isso que eu digo que transformar a escola não significa só intramuros, ou seja, só dentro da escola. A gente tem que trazer a comunidade escolar junto. Sim. Tá? Então tem que transformar o entorno, tem que trazer as famílias a participar dessa transformação e tudo mais. Ela envolve, por isso que eu digo que, assim como sustentabilidade é um eixo, a integração de políticas públicas também é outro elemento importante. Então, quando eu falo de transformar escolas, transformar a educação, eu estou falando de trazer juntos elementos de saúde, né, de segurança. Então, a gente não pode tratar a educação estanque. De falar, educação é só escola, professor, aluno e material. Só isso. Perfeito. Você falou que veio para cá de patinete. Então a gente pode falar um pouquinho sobre mobilidade, como é que está a questão do transporte na cidade. Eu vim pensando, inclusive, nisso quando eu vim de patinete. Porque é interessante. Patinete virou uma mania na cidade, né? As pessoas utilizando, muitas pessoas ainda utilizando de maneira não correta, mas utilizando. O que dá para falar sobre mobilidade? O que você percebe nesse contato com a população e essa utilização desse recurso que você teve para vir até aqui? Vamos lá. Especificamente sobre o patinete. Por que eu vim de patinete? Por quê? Eu escolhi vir de patinete? Porque eu iria pegar um transporte por aplicativo e primeiro comparei tempos e preços. Então, o transporte por aplicativo levaria uns 5 minutos para chegar. Eu estava um pouquinho atrasado. Falei assim, eu queria chegar bem, né, no rigoroso. E o patinete estava parado bem na porta lá do meu prédio. Falei, então, o curso de patinete vai ser mais ou menos o mesmo tempo. E o preço era similar. Então eu falei, bom, vamos pegar o patinete que eu garanto que eu chego no tempo certo. Qual o problema aí? O custo do patinete, do deslocamento do patinete, é o mesmo de um transporte pelo aplicativo, no Uber. Então tem alguma distorção aí que precisa ser melhorada. Quer dizer, hoje o patinete está em São José dos Campos, mas não como uma opção de transporte para a mobilidade urbana. Ele está como uma opção de lazer. A gente observa. As pessoas usam muito mais, ainda como novidade, como etc. lazer. Como lazer. Né? E com todos os riscos que isso traz. Por quê? Porque muitos, como você mesmo mencionou, estão usando de uma forma bem precária, né? Considerando segurança. Eu já vi atrocidades cometidas aí por pais, inclusive, botam 2 filhos no patinete, o que o próprio aplicativo diz que não pode. Exato. E sem capacete, sem nada, e andando de forma insegura, né? Então, é complicado. Então, a opção pelo patinete hoje foi pela questão de preço e tempo. Preço e tempo. Um raciocínio, né? Que juntou as duas coisas, porque ele estava ali disponível e eu chegaria no tempo exato que eu queria chegar. Agora, a grande massa utiliza o transporte público, o ônibus, né? Exatamente. Exatamente. E esta é uma situação, talvez, das mais precárias, que exige uma ação imediata do próximo prefeito. Tá? Hoje e não necessariamente implica em algo que tem que esperar. Por exemplo, alguns falam assim, não, eu vou promover uma licitação imediatamente. Uma licitação você não promove imediatamente, ela demora, você leva um tempo para... E enquanto isso, você não vai fazer nada? Não. A gente tem condições de melhorar muito o transporte coletivo público de São José dos Campos,
com medidas que eu chamo de não estruturais. Tá? Quais são medidas não estruturais? Você não precisa fazer uma nova licitação, você não precisa contratar 400 ônibus elétricos a um preço de 12 bilhões, que é um absurdo. Né? Não, você pode pegar o mapa de linhas, atualizar esse mapa de linhas, utilizar de estudos que já estão prontos, que o município não está utilizando. Então, ele contratou um estudo junto à Fundação Getúlio Vargas em 2019 e não está utilizando os resultados totais desse estudo. Esse estudo já, por exemplo, vou dar um exemplo, 2 exemplos pontuais. Tá. Se eu estou na Zona Leste, no extremo da Zona Leste, e preciso me deslocar para Urbanova, e a gente tem muitas pessoas nessa situação, você leva entre 1h30 e 2h30 no transcurso de um ir para o trabalho. Tá. Ou seja, se somar isso, são 4 horas que o trabalhador fica dentro do ônibus. Desperdiçadas dentro do transporte coletivo. Isso é um absurdo. E a gente não pode compactuar com isso. E o que o estudo da própria FGV levantou? Que você tem... Uma coisa é você ter... A maior parte das pessoas que estão se deslocando da Zona Leste, por exemplo, vão ao centro. Tá? Porém, tem uma parte significativa que vão para a Zona Oeste. Então, eu posso ter uma linha que sirva da Zona Leste direto para a Zona Oeste, ao invés de ter que fazer baldeação no centro. Isso reduz muito o tempo de deslocamento. Isso está dentro do estudo? Está dentro do estudo. Está dentro do estudo. É o segundo modal da Zona Leste, zonas Leste e Sudeste, inclusive, né? Que tem uma demanda de transporte para a Zona Oeste. E faz a ligação direta. Aí você pode fazer uma ligação direta. É o que a gente chama de linhas perimetrais, né? Ou linhas interbairros. Então você pode lançar a mão disso. Linhas de contorno, por exemplo. E que usam, inclusive, elementos de infraestrutura urbana que também estão disponíveis. A gente tem, por exemplo, vamos pensar na zona leste, da zona sudeste, a Putim, né, etc., para a zona oeste, inclusive até Urbanova. Tá. A gente tem uma linha que é dada pela Cambuí, Tamoios, né, e o eixo anel viário, que faria esse transcurso em muito pouco tempo, 12 minutos. Tá. 12 minutos. Eu estou falando de cair de 2 horas para 12 minutos, mas vamos colocar um pouco de trânsito, vamos colocar um pouco para meia hora. Então a gente tem condições de resolver muito rapidamente boa parte das situações que estão hoje constrangendo as pessoas com muito tempo de deslocamento dentro. Com isso, você também reduz o número de pessoas dentro do ônibus, né? Porque você consegue dividir. Quem vai para o centro é uma linha, quem vai direto é outra linha. E aí você pode, inclusive, utilizar de algoritmos de inteligência artificial para fazer a alocação ideal desse público, para dar, por exemplo, os tempos que você tem que ter mais concentração de ônibus pelos períodos de pico, de várias linhas. Então, você pode redistribuir esses ônibus que hoje servem, porque você não necessariamente você tem os mesmos picos nos mesmos horários. Tá? Então, você pode redistribuir parte desse conjunto de ônibus de forma que você atenda a esses picos, reduzindo a quantidade de passageiros por ônibus, ou seja, reduzindo a superlotação. E daqui a algum tempo, o ônibus elétrico é a solução exatamente para entrar nesse teu mote aí de meio ambiente, de sustentabilidade? A gente está num processo de transição energética. A gente precisa entrar nesse modo de transição. Quer dizer, não é para hoje, mas tem que ter um processo. Ele não é integralmente hoje, né? Porque seria inviável do ponto de vista econômico. Mas eu posso, primeiro, resolver as questões mais críticas hoje, sem necessariamente ter esses ônibus elétricos. E aí a gente faz um plano de eletrificação da frota de médio e longo prazo. E estipulo metas. Eu quero chegar em 2028, por exemplo, com tal porcentagem da frota eletrificada. Eu quero chegar em 2030 assim. Eu quero atender, quero estar sintonizado com o que o mundo demanda hoje de redução de emissão de combustível, de poluentes, até 2040, por exemplo. E aí eu estabeleço metas e vou fazer um plano para atingir essas metas nesse prazo. Não é assim, não há roubo, ou contratar 400 ônibus, a própria prefeitura pagando 12 bilhões, que certamente vai constranger o orçamento municipal para outras coisas. Né? Não é pouco não, 12 bilhões. Basicamente 4 vezes até o orçamento público municipal anual. Lógico que a proposta é que contrate no longo prazo, mas
é um constrangimento das outras coisas, da saúde, da educação e de outras pastas. Falar sobre saúde, a gente tem observado no horário político, né, de alguns candidatos, muito se falando sobre hospital municipal. Construir um novo hospital, construir um hospital vertical, mudar esse conceito. Nessas suas andanças, caminhadas, conversas com as pessoas na área da saúde, o que é possível fazer, o que você tem escutado da população e o que na prática você está oferecendo para essa população que sofre muito com a saúde? A gente estudou muito os números, os dados, as informações do sistema de saúde e ouviu a população e as informações batem. Ou seja, o que a população está demandando? A gente tem demora para consulta, a gente tem demora para exame e a gente tem demora para, eventualmente, uma cirurgia eletiva. Demora mesmo, demora de meses. Tá? Bom, vamos colocar a situação do cidadão comum, está lá que tem passa mal. Eu vou ao UBS. Chega, não, passa mal, tô sentindo uma dor de cabeça diferente, vai ao UBS. O médico atende e pede um exame. Se ele não consegue fazer esse exame na sequência, ou seja, se esse exame demora 3 meses, a situação dele daqui a 3 meses é outra. Então ele pode ter tido um caso de um sintoma de uma doença que está se estabelecendo, que se ele demora 3 meses para ser bem diagnosticado, a doença pode evoluir. E daqui a pouco, nesses 3 meses, quando sair o exame, ele já está em ponto de internação, por exemplo. Já evoluiu. Já evoluiu. Né? Então, o que está acontecendo? Aí, o que os números dizem? Isso aí é a população dizendo, olha, a gente tem carência de assistência básica de saúde. Né? De ir numa UBS, de ter, por exemplo, o Saúde da Família acompanhando para e passo e, eventualmente, até solicitando exames sendo feitos no tempo que devem ser feitos. Se eu não tenho isso, eu vou numa UBS, eu sou atendido, atrasa o meu diagnóstico, e aí, quando eu estou diagnosticado, é um caso de uma doença grave, por exemplo, algo que tem que ter uma internação imediata. Aí eu vou para a internação. Uma coisa que poderia ser evitada. Você entende? E aí os números, o que os números dizem? Nós temos um indicador da saúde, que pouca gente se atenta para ele, que é o número de internações por doenças evitáveis, por procedimentos evitáveis. Evitáveis como? Se esse cidadão tivesse tido uma assistência melhor lá na base, ele não teria progredido a ponto de ter que ser internado. E a gente praticamente aumentou quase, saiu da ordem de 500 para 800 pessoas, casos de internação a cada 100 mil habitantes por doenças evitáveis, por situações evitáveis. Comprar exames de clínicas particulares, fazer essa parceria, você acha que é um caminho? Ou não? Vamos só concluir esse raciocínio do que a gente está comentando. Então tem que ter inteligência. A gente tem que olhar para isso e falar assim, poxa, será que construir um novo hospital é o que vai resolver? Se a gente pensar na situação atual, sim, porque atrasou tudo, né? As questões não estão resolvidas na base e está gerando um monte de internação. As pessoas já estão na fase de internação, exatamente, a doença progrediu e está... E aí sim, nesse caso, vai ter que fazer mais hospital, senão você vai ter mais mortes. Tá. Né? Porém, a gente tem que começar a reverter esse quadro. A gente tem que começar a pegar o orçamento e começar a aplicar ele mais nessa parte de atenção primária de saúde. Por quê? Porque melhorando a atenção primária de saúde, resolvendo as coisas lá no começo, eu evito. Reflete positivamente lá na frente. Eu evito internação. Para quem é da gestão do setor público de saúde, isso é muito claro. Aliás, não é só o setor público, não. Isso vale também para o setor privado. Tá? É muito claro isso. Só que hoje não se faz. Hoje deixou-se de atender na atenção primária, está gerando mais internação, isso está gerando mais demanda para a internação, que é o custo maior do setor de saúde. Sim. Né? Que é justamente construir mais hospitais, mais vagas e assim por diante. E aí vai atrás de exames, de laboratórios. E outros exames de maior complexidade, exatamente. É muito mais... Né? Você mencionou comprar exames na rede privada. Isso pode funcionar, depende de como você organiza isso. Se você deixar... eu costumo dizer o seguinte, o poder público, as concessões funcionam se o poder público manter sobre si a capacidade de estabelecer bem o contrato, as regras contratuais e fiscalizar bem esse contrato. Ter o controle disso. Ter o controle disso. E isso não está acontecendo hoje. O que está acontecendo?
o poder público está simplesmente, uma vez que ele concedeu, ele está tirando de si a responsabilidade. Ele acha assim, não, a responsabilidade deixa de ser minha, passa a ser daquela organização de saúde, ou daquela empresa, ou daquela organização social. E aí, quem faz a fiscalização disso? Ninguém. Então, quais são os indicadores que eu preciso fiscalizar? Não sabe. Então, isso é falta de controle. E a falta de controle vai levar, por exemplo, a um superaquecimento dos exames, se eu contratar isso da iniciativa privada, e eu vou ter um gasto público muito maior. Então, preciso, de fato, pode funcionar sim, desde que eu tenha toda a base contratual para isso bem estabelecida e tenha capacidade de fiscalizar. Queria, para a gente entrar na reta final do nosso bate-papo, ainda temos tempo aqui para conversar, sobre geração de emprego, sobre oportunidades para os jovens, né, que o jovem fica aí de olho também nas eleições. Aliás, os candidatos querem que o jovem vote, né, a partir dos 16 anos, mas tem que ter uma contrapartida, né, o que oferecer para esse jovem também. Na tua ideia, o que é possível fazer? Bom, antes de mais nada, a gente tem que trazer esses jovens para a política. Esses jovens têm que estar antenados com o que acontece ao seu redor e saber que a política, primeiro, é uma condição da sociedade. A política é uma condição do ser humano. O ser humano é político. Eu tenho, nas ruas, às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, não quero saber de política, não quero... Né? Esse ato já é um ato político. O fato de eu não quero saber de política já é um ato político. E o que está acontecendo é que a sociedade está, por conta dessa polarização absurda, está deixando a política de lado. Está menosprezando a política como um caminho de resolução de conflitos, de diálogo. Sim. E assim por diante. Então a gente precisa trazer esses jovens e para isso a gente pode estimular isso junto às escolas, junto aos colégios, não só públicos, privados também, porque a gente está falando do município como um todo, para trazer esses jovens para a discussão, para o debate político. É importante que eles participem, até porque eles serão os beneficiários de qualquer política que a gente comece a estabelecer agora, daqui a 4, 5 anos, a 10 anos e assim por diante. Então, precisa trazê-los. Segundo, fazendo um gancho, então, você falou de emprego, desenvolvimento, vamos fazer um gancho com saúde. Hoje, nós temos no Parque de Inovações Tecnológicas, que talvez seja o principal elemento de desenvolvimento que a gente tem hoje na cidade, orgânico, foi criado aqui, né? Nós temos 2 clusters. O que são clusters? São ajuntamentos, né, com uma orientação para desenvolvimento, que junta a empresa privada, a universidade pública, instituto de pesquisa, desenvolvimento e o poder público para desenvolver essa área. Então, nós temos um cluster, um arranjo desses para tecnologia da informação e um para aeroespacial. O aeroespacial é quase orgânico de São José dos Campos. Sim. A cidade, o último salto tecnológico dela se deu a partir disso. Então, tem essa vocação. É vocacional, eu diria. Né? E a gente tem que manter e tem que protagonizá-lo também. Tem que nos manter na dianteira, na vanguarda desse conhecimento. Tecnologia da informação é absolutamente necessário. Né? Só que parou ali. A gente pode ter outros clusters, outros arranjos. Não precisa ser só esses 2. Eu vou te citar um que a gente está propondo. Hoje, o setor de serviço, hoje a economia joseense já é comandada, vamos dizer assim, pelo setor de serviço. Então, ela deixou de ser uma economia basicamente industrial para passar para uma economia de serviço. Mais de 50% hoje da economia joseense. Nesse setor de serviços, mais da metade está crescendo, inclusive, são serviços de saúde. De todo tipo. Desde, por exemplo, produção de prótese até serviços de profissionais liberais de saúde, fisioterapia, né, todos complementares, enfim. Então, está crescendo esse setor, mas nós não temos nenhum alinhamento, nenhum direcionamento do poder público para pegar as demandas municipais de saúde e bem viver, que envolve lazer, que envolve, né, outras coisas, e trazê-las para que, por exemplo, esse desenvolvimento, esse cluster, trabalhem em prol dessas demandas da sociedade joseense, do município. Nós temos um município que está, por exemplo, envelhecendo, mas nós não temos nenhuma orientação para desenvolvimento de tecnologias, de inovações para idosos, para lidar com idosos. E a gente poderia ter isso aqui em São José dos Campos. Juntando, inclusive, setores que trabalham noutra linha. Eu posso pegar o que a gente chama de spillover, né? Derramamento tecnológico do setor aeroespacial para outros setores.
Da mesma forma que eu desenvolvo um material compósito para o setor aeroespacial, esse material pode servir para algumas aplicações de saúde. Então, eu tenho que, se eu tenho isso como eixo orientador do município, a gente pode trabalhar com que essas instituições trabalhem também para desenvolver essas coisas, criar mercados, criar produtos que sejam aplicados pelo município na municipalidade. Já pensou você ter, por exemplo, um dispositivo aplicado aos idosos em casa, que a gente chama de internet das coisas, ligado em rede, que te dá um monitoramento em tempo real de 10, 15 parâmetros daquela pessoa. Uma cidade inteligente tem tudo a ver com... Isso, aí a gente começa a falar de uma cidade de fato inteligente. Né? E aí você pode atuar muito mais rapidamente sobre qualquer variação daquilo. Não precisa que o idoso tenha um problema para ir na unidade de saúde. Você pode prevenir, inclusive, essas questões. Entra lá e você reduz o gasto. Lá atrás que a gente falou da prevenção na saúde. Exatamente. Só para a gente finalizar, quem tiver interesse em conhecer mais as tuas propostas, você tem dentro do seu site, como é que você disponibiliza para as pessoas conhecerem mais o que você pretende para São José? Bom, a gente tem o plano de governo, está no site wilsoncabral.info. Para quem não entendeu, pode colocar o www antes, www.wilsoncabral.info. O Wilson aqui, ó, com W, né? O Wilson com W, isso. Cabral.info, tá. Que o plano de governo está tudo lá. Nós temos o Instagram, todas as redes sociais é o mesmo endereço. Tá. É @WilsonCabral_prof. Tá. E lá estão nossas ideias, né, colocadas num plano que é mais longo, né, a pessoa que quiser sentar, ler realmente e ver essas propostas, discutir, a gente tem um canal de interação. Já recebi, inclusive, várias, a gente atualizou o plano em função de algumas interações que a gente teve. E também no Instagram, os cortes, as coisas mais imediatas. Né, olha, vamos trabalhar com isso. Por exemplo, vamos ter navegação no Rio Paraíba do Sul como eixo de transporte para mobilidade, né, e outras coisas. Então, nas mídias sociais, a informação é mais rápida e mais... Né, perfeito. Fluida. Wilson, eu quero agradecer demais a tua presença com a gente aqui. E essa reta final de campanha, preparado, fôlego? Muito fôlego. Que exige bastante. Vamos lá, que a gente está virando e nós tem uma expectativa muito grande de que a gente vai para o segundo turno. Tá? Então, nos acompanhe, porque a gente vai virar esse jogo e vai ser rápido, porque a gente está na reta final. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar que São José dos Campos pode mais. A gente tem que romper com o pacto de mediocridade que essa cidade está vivendo. A gente pode muito, tem um potencial enorme a ser desenvolvido e a gente vai fazer esse desenvolvimento, trazer ele na prática e tornar São José dos Campos referência não regional ou estadual, uma referência para o mundo. Professor Wilson, muito obrigado. Uma boa sorte nessa reta final de campanha. Obrigado a todos. Nossa entrevista de hoje, eleições 2024, iniciando essa última série de entrevistas, né? Reta final com os candidatos a prefeito de São José dos Campos, professor Wilson Cabral, do PDT. Obrigado você que nos acompanhou. Fica no nosso canal do YouTube a entrevista e você pode compartilhar o link com quem você quiser. Fique à vontade e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.